Sejam muito bem-vindos a mais uns 3 pontos. Primeiro, agradecer a essa casa, a Artes Filmes. Aqui você pode fazer vídeo de treinamento, videoaula, fazer um videocast, um podcast, enfim. Hoje me tocou muito quando eu li Viva Novas Possibilidades. E eu fiquei perguntando, né? Eu tô vivendo novas possibilidades. E aí você, né? Qual projeto que você gostaria de trazer? Do que você gostaria de falar? Ou fazer uma aula, um treinamento? Vem aqui que o pessoal dos 3 pontos, que sou eu, mentira, o pessoal da Artes Filmes vai te ajudar nesse processo. E hoje vamos conversar com a minha amiga, que, como diz o Lucas, meu filho, foi importada do Espírito Santo, doutora Miriam Ecker. Ela é médica integrativa, é especialista em trauma e filha de Sérgio e Maria. Isso. Seja muito bem-vinda, Mi. Gratidão. Muito obrigada. E aí, eu vou compartilhar com vocês a doutora Miriam, para mim, Mi, né? A doutora Miriam, ela, quando a gente estava conversando, né, um pouquinho sobre o programa, o que a gente ia conversar, eu falei, Mi, mas o que você faz, né? Como é que é isso? Ela falou, eu trabalho com a medicina da alma. E é desse lugar que a gente vai conversar. E aí, Mi, eu já gostaria que você contasse, né, para eles, assim, o que é trabalhar com a medicina da alma, o que é isso? Antes de tudo, agradecer, me sinto honrada de estar aqui, né, na sua frente, nesse programa. 3 pontos, a gente sabe o quanto que o número 3 para mim tem peso, né, na minha vida, na minha história. E trazer essa consciência que se relaciona à alma, né? Quantos de nós, durante boa parte da nossa vida, temos uma total inconsciência da voz da nossa alma? Então, como médica, eu sempre observei muito o quanto aquela pessoa que chegava estava adoecendo por estar distante desse lugar que o seu coração chamava para que ela manifestasse em suas ações, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então, observando o quanto que muitas vezes o mesmo tratamento, a mesma técnica para pessoas diferentes gerava resultados completamente distintos. E por que alguns melhoravam muito e outros parecia que aquilo não fazia nenhum sentido. Então, como eu sempre busquei uma medicina que tratasse de dentro para fora, eu fui observando a necessidade de cada vez me especializar mais em áreas que me ajudassem a transmitir e guiar aquelas pessoas que buscavam o serviço num caminho de conexão com essa alma, com essa voz interna, com a sua identidade, ajudando elas na jornada de retorno a si, para que aí então elas pudessem ocupar o seu lugar, elas pudessem transmitir a sua voz, elas pudessem realmente estar no seu lugar no mundo e, a partir daí, ajudar o seu corpo a funcionar de uma forma saudável. Porque o nosso corpo ele tem uma sabedoria intrínseca. O coração bate sem a gente precisar mandar. O rim filtra sem a gente precisar mandar. Então, por trás de todo o funcionamento do nosso corpo, existe uma sabedoria divina, essencial, intrínseca. E por que a gente adoece? Porque a gente inconscientemente se afasta disso através das nossas ações, através da nossa inconsciência. E quando a gente fala da medicina da alma, a gente fala de ajudar aquela pessoa que vem buscar a encontrar o seu próprio caminho, a entender as mensagens do seu corpo, a sabedoria do seu corpo, e a partir daí ela construir esse estado de saúde integral, que vai envolver não só o corpo físico, né? Porque muitas pessoas vêm buscar a medicina para uma ajuda no corpo físico, mas também na mente e nas emoções. E essa integralidade vai fazer com que ela conecte esse propósito da alma dela, essa mensagem que está muitas vezes oculta, né? Algo único que só ela pode realizar no mundo, algo que ela de alguma forma se afastou no decorrer da vida dela, foi se emaranhando no automatismo e uma série de coisas, né, que vão levando ela a um estresse crônico, a um desgaste progressivo desse corpo,
a colocar nesse corpo alimentos que não nutrem o corpo, mas que intoxicam, né? A ter pensamentos sempre muito pessimistas, excesso de preocupação, vitimismo, não acesso às emoções, né? Repressão das emoções. E tudo isso vai fazendo com que a gente gaste muito da energia do corpo. E com isso a alma não tem lugar para se manifestar através daquele corpo. Maravilhoso, Mi. E quando você traz isso, é muito. Me faz pensar naquele exemplo que a gente sempre fala, e a gente não traz isso para a consciência, né? Que é super comum. Ah, tô com dor de cabeça, tomei um analgésico. E aí sempre fala, mas o que te gerou a dor de cabeça? Porque senão é sintoma, né? Tô curando. E assim, né? Pensa um pouquinho, o que aconteceu, né? Você segurou alguma coisa? O que foi aí que te prendeu, que você tensionou? E aí, quando as pessoas começam... É a dor de garganta, né? Quando a gente fala, o que ficou preso? O que você não pôde falar? Aí, nossa, pior que teve mesmo, né? E aí, não, mais fácil, toma remédio. E o remédio não é ruim, não é isso. Mas a gente não ir no automático, né? Tá, isso é um sintoma. Mas o que te fez, né? Então, trazer esse olhar, né? Quando a gente fala medicina da alma, você fala, caramba, né? Um médico com essa... Sim. Olhando com essa profundidade, é muito bonito, assim. E aí, dentro desse espaço, o primeiro ponto que você traz, Mi? Sim. O primeiro ponto é a individualidade, né? Como eu já citei aqui no início, às vezes a mesma técnica, a mesma abordagem em pessoas diferentes, ela vai ter um tipo de resultado completamente diferente. E por quê? Se é a mesma médica que está aplicando, se é a mesma técnica, se é a mesma visão no mesmo espaço físico. Porque cada indivíduo tem uma complexidade própria. Cada indivíduo é um universo. Então, quando a gente entende que a medicina ela precisa ser individualizada, a gente vai entender um pouco além do que seria apenas uma medicina medicamentosa. A gente vai entender sobre prevenção. E, na minha visão, prevenção é a verdadeira medicina. É a medicina da consciência, né? Então, a gente vai entender que cada indivíduo reage de uma forma porque cada indivíduo tem uma percepção completamente diferente sobre o mesmo cenário, sobre uma mesma situação, vai ter uma completa percepção diferente de um outro indivíduo. Porque tudo isso vai vir de todo um sistema que vem antes da gente, né? Por isso que eu trouxe o nome do meu pai e da minha mãe para honrar esse sistema. Porque a Miriam, ela veio dessa raiz, né? E a partir de tudo que ela viveu dentro dessa família, nesse país que ela nasceu, essa cultura que ela teve, a personalidade que ela chegou no mundo, faz com que dentro dela, da biologia dela, ela tenha uma programação para ter uma forma de perceber o mundo que é só dela. A Lísia, da mesma forma. Veio de uma outra família, nasceu no mesmo país, mas veio de uma outra família com uma personalidade diferente. E elas podem estar aqui olhando para essa tela, 3 pontos. A Miriam vai perceber 3 pontos. A Lísia vai perceber. É a mesma tela, no mesmo cenário. Mas cada um tem uma percepção diferente. Então, quando a gente fala de medicina para cada uma dessas duas pessoas, a abordagem vai ser diferente. No seu caso, que tem uma personalidade mais mental, a gente já começa explicando, a gente começa fazendo as interconexões, a gente já começa por um outro lugar. No meu caso, que é uma personalidade mais emocional, a gente já vai buscar conectar um pouco nas emoções, no coração, porque senão aquela pessoa tem um pouco de dificuldade de confiar que você é capaz de ajudar ela. Então, a partir da individualidade, a gente vai trazendo aquela pessoa de volta para ela, ouvindo ela do espaço individual dela e trazendo para ela a consciência de que ocupando esse lugar é que ela consegue ajudar os processos de autorregulação do corpo dela, ela consegue ativar e se comunicar com essa sabedoria do corpo dela e a partir daí ela vai desenvolvendo um estado de saúde integral cada vez maior, porque ela está alinhada, né? A coluna, como a gente estava aprendendo, está alinhada. E ela consegue, a partir do seu centro, da sua autorreferência, viver um estado de saúde e de plenitude. Ô, Mi, e aí para quem está nos assistindo, né, quando a gente traz então esse primeiro ponto, é a pessoa se perceber,
né? Se perceber. E é natural a gente até, né? Porque a gente se compara com o outro. Então, às vezes, nossa, mas aquilo funcionou tanto para... Por que eu não tô conseguindo? E aí, dá um passinho atrás, né? Qual é a sua história, né? Da onde você veio? Qual é a sua relação com determinada coisa? Porque, assim, senão não adianta a gente querer receita pronta. Exato. E é normalmente o que a gente Exato. busca, né? Eu quero uma receitinha pronta Eu que vai chamo de funcionar. botão do milagre. Botão do milagre. Né? E As o pessoas, tempo às vezes, inteiro- ela quer chegar em uma consulta, você aperta o botão do milagre, resolve todos os problemas que ela está sentindo, porque você faz medicina integral, né? Então, vai resolver tudo da minha vida, né? E não é assim, né? Então, é muito um trabalho de mudança da percepção, até sobre isso que a gente está falando. Então, o primeiro, assim, contato com a pessoa, eu já trago a consciência de que não é em um atendimento e um remedinho que vai ser passado para ela e aquilo vai resolver a vida dela. Não. Quando a gente fala de medicina da alma, quando a gente fala de consciência, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de construir uma nova visão com novas percepções sobre como você enxerga a saúde, sobre como você se vê. Porque se você se vê com uma visão distorcida sobre você mesmo, o que vai acontecer? O que você demonstra para o mundo é uma visão distorcida, é uma baixa autoestima, você não consegue ter sua voz ouvida. E isso vai fazer com que você não atraia situações que te valorizem, que mostrem o seu potencial. Agora, se você passa a se conhecer, que aí vai entrar um outro ponto que a gente vai falar, e você passa, a partir dessa sua autorreferência, desse seu centro, expressar a sua voz, o seu corpo sente essa saúde, ele sente essa plenitude. E é como se aquele gasto excessivo de energia que você tinha por estar distante de você, pensando sempre de forma distorcida, de forma negativa, com o que os outros vão pensar, o que vão achar de mim, se eu tô coerente, se está adequado o que eu estou fazendo, se não está. Isso é um gasto de energia violento. Então, quando a gente começa a gastar menos energia com isso e passa a se conhecer, cuidar de si mesmo, saber o que para mim me faz bem, e cuidar, zelar por isso, né? O autocuidado entra muito aqui, isso. né? É muito então, eu tenho autocuidado, prazer em me tocar, em me abraçar. Se eu tô carente, eu vou lá e eu consigo. É incrível, Lízia, quantas pessoas não conseguem fazer isso. Não consegue, Não não tem conseguem. consciência. Eu vou até contar uma história aqui Ou que é não tem consciência engraçada. ou não consegue, mesmo quando a gente orienta. Porque o corpo ele guarda marcas. Tem até um livro que chama O Corpo Guarda Marcas, né? Dentro da filosofia do trauma. Então, elas não conseguem tocar o corpo, porque o corpo tem muitas marcas de dor. E quando elas se tocam, elas não toleram. E aí, até isso tem que ser respeitado, Tem que né? ser respeitado então, tudo bem, vou devagar, né? Como é que fica confortável para mim? Isso. Mas eu ia trazer uma história que é engraçada, né? É engraçada, porque tudo bem, faz parte do processo. A história de passar creme. Eu passava creme antes, né, de estar nesse processo e tal. Eu pegava o creme e fazia assim, ó. E aí eu nunca percebi. Aí uma amiga, a Ju, a gente foi para um treinamento juntos, né? Um treinamento na Globo e a gente estava no mesmo quarto. E aí eu tomando banho, terminei e tal. E ela no quarto e eu no banheiro, fiz o meu. Ela falou, o que é esse batuque? Eu falei, eu tava passando creme. Ela falou, mentira. Ela falou, e era o batuque. Eu fazia assim, ó, passei creme. E é a falta de consciência do automático, aquelas coisas assim, tem que fazer, eu cumpri a tarefa, sabe? Ainda mais para minha personalidade da pressa, de fazer as coisas rápidas. Então, assim, é de trazer esse autocuidado. Sim. E agora, assim, o creme para mim é isso, é o carinho. Seu momento com você. Sentir meu corpo, sabe? Só que a gente não foi educado para isso, né? Isso. E aí, eu vejo muito isso, às vezes, quando eu entrevisto as pessoas para, né, alguma vaga que tem na TV, e aí eu falo, né, aquela coisa clichêzão básica. Eu falo, quais são os seus três, os três aí, continua, os 3 pontos positivos? O que você faz bem? A pessoa fica sem graça e às vezes não se reconhece. E aí eu falo, e os negativos? Eu sou isso, eu sou... E é impressionante como isso acontece. As pessoas têm vergonha e às vezes nem sabem mesmo. Gente, o que você faz bem? E é lindo. E todo mundo tem talento, todo mundo faz coisas boas. E a gente tem dificuldade de se reconhecer nisso. Sim.
Isso é incrível, assim. Eu tenho uma cliente que ela vem conquistando esse espaço com o corpo dela. E ela teve o insight de comprar uma caixinha de som e colocar no banheiro para quando ela estiver tomando banho ouvir uma música relaxante. Aquilo foi tão curativo para ela que ela começou a chorar durante o banho e perceber, eu tenho tantos anos e até hoje eu nunca tinha tomado um banho em total presença comigo mesmo, né? Eu falei, olha que interessante, você ali, as águas tocando o seu corpo e sentindo no toque da sua pele. Ela falou, eu tive tantos insights naquele banho. Então é isso, porque um momento de um banho que seria uma coisa automática e que foi durante tantos anos para ela, a partir do momento em que ela toma consciência do corpo e começa a trabalhar a percepção, ela torna aquilo um tratamento de cura. E aí tem uma coisa assim que eu já ouvi algumas vezes, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Meu, com isso é sobre você. É sobre você. Porque você tá perdendo tempo com isso, aí Sim. buscando ajuda, indo no médico com dor daquilo, dor daquilo. Então, assim, ganha esse tempo, Sim. na verdade, né? Porque Isso você vai economizar. Isso é um conceito muito distorcido que a sociedade, de uma forma geral, tem em relação à saúde, né? Porque, por exemplo, eu uso muito o exemplo do carro. O carro tá lá, você faz seguro, você, né, não sai da concessionária sem seguro, você paga todas as taxas direitinho, anuais. Anualmente você leva na revisão, tudo certinho, até Agora, quando fala em investir em saúde, aí é tudo muito caro. Aí não tem tempo, não precisa, não tem dinheiro, aí não precisa. Então, assim, gente, este corpo é o que te mantém na vida, né? Então, se você não consegue ter a consciência de investir nele, seja o seu tempo, o seu dinheiro, o seu cuidado, hoje a minha prioridade de investimento sou eu. Sou os meus estudos, são coisas que me fazem sentir bem, é a minha massagem, né? É a minha terapia. Por quê? Porque se eu não estiver nesse estado de presença, de consciência do meu corpo, do meu bem-estar, tudo que eu for fazer vai ser de forma automatizada. E vai gastar esse excesso de energia que lá na frente vai gerar um adoecimento e eu vou ter que gastar mais dinheiro, mais tempo, mais energia para fazer um tratamento, né, de alguma coisa mais séria. E aí eu acho que já vem muito o segundo ponto, né? O que você traz no segundo ponto, nessa linha que é muito alinhado, nessa linha que é alinhada, com o que você está trazendo, né? Que é o segundo ponto. Que é o autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, né? Auto fala de si mesmo e o conhecimento, então, é trabalhar a consciência do conhecimento de si mesmo. Então, o meu corpo, né, dentro da visão da medicina germânica, a gente fala sobre muito de um conceito que chama invariante biológico, né? Que todos os sintomas, os adoecimentos, tudo que se manifesta no nosso ser vai ter uma informação no cérebro, uma informação na psique, que é a percepção, que a gente falou nesse primeiro ponto, e no corpo físico, num órgão, né? Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é o quê? Esse cérebro está informando o tempo inteiro, através de um órgão, de uma parte do corpo, que alguma coisa precisa ser vista. Mas se você não se conhece, você fica deixando aquela informação passar, por exemplo, uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, né? Se você começou a ter uma enxaqueca muito comum, quando eu chego paciente com enxaqueca, eu perguntar, desde quando você tem enxaqueca? Desde que eu tinha 22 anos. Ele fala a data específica, se bobear. Ou desde que meu pai morreu. Olha que interessante. Desde que o pai morreu, enxaqueca. Será que não tem uma relação dessa enxaqueca com a morte do seu pai? E aí você vai um pouquinho mais a fundo, aquela pessoa não viveu o luto da morte do pai. Porque teve que cuidar de todo o processo administrativo, de um velório, de um enterro, porque não ficou em negação. Até, 10 anos depois, quando ela chega para você, ela ainda está em negação. Porque o pai era o grande motivo da vida dela, e ela não suportou aquilo. E aí, o que ela fez? Ela, de alguma forma, começou a trabalhar igual uma doida para poder fugir daquilo. E do mesmo jeito que começou a trabalhar igual uma doida, continuou por 10 longos anos. E por 10 longos anos, o corpo trazendo uma enxaqueca, principalmente em datas ou alimentos que ela come que lembravam inconscientemente a relação com o pai, ou um lugar que ela vai, que ela ia com o pai, e tem uma memória implícita ali que ela não consegue perceber, ou se ela consegue, ela não entende que aquilo tem a ver com a enxaqueca. Então, eu falo que o meu trabalho é muito ligar os pontos, né? Então, quando ela me fala, desde que eu tinha 22 anos, quando meu pai morreu,
entendi. Então, olha que interessante. Desde que o seu pai morreu, você tinha 22 anos, começou a enxaqueca. Será que não tem relação com isso? E aí a pessoa começa a chorar na minha frente. Aí aquela fase inicial da negação que durou 2 anos, ela vai para... Ela pula a fase. Porque agora ela consegue enxergar que aquela enxaqueca era o corpo dela, era o cérebro dela mandando informação para o corpo. Dizendo assim, olha para isso, olha para isso. E aí ela olha. E quando ela olha e ela processa a informação, aí o ciclo, né, do luto pode se concluir. E aí, concluindo, a enxaqueca ou ela vai embora totalmente, ou ela, assim, reduz... Não, isso é batata, tá? Reduz consideravelmente ou vai embora completamente. A depender do sintoma, se é um sintoma mais crônico ou menos crônico, só de você tomar a consciência, ele some. E aí, então, esse autoconhecimento é a gente buscar o que está nos machucando, né? Isso, eu acho que é muito isso. desse lugar. Nesse lugar eu uso muito o conhecimento da medicina germânica, porque nos ajuda a fazer essa conexão entre os conflitos que a gente está vivendo hoje, seja nas partes do corpo que a gente está sofrendo dor, né? Dores articulares, dores como enxaqueca, o próprio câncer, né? Doenças autoimunes. Então tem todo um conteúdo de conflito por detrás disso, que iniciou lá nessa nossa infância, que iniciou lá na barriga dessa mamãe que nos gerou, e que ela tinha medo, por exemplo, e isso imprimiu informações de medo no nosso corpo, que vem do nosso DNA, que vem lá dos nossos ancestrais, que vieram até mesmo antes deles. E está no nosso DNA, porque o meu DNA é 50% do meu pai e 50% da minha mãe. O do meu pai é 50% da mãe dele e do pai dele. O da minha mãe é a mesma coisa, e por aí vai. Então, olha quantas informações, né, a gente traz no nosso DNA, nas nossas células, daqueles que vieram antes da gente, né? Então, quando a gente fala do autoconhecimento, eu olhar para essa história a minha história até o meu nascimento e até depois que eu consegui fazer esse caminho inicial, também além disso, né, que eu vou conseguindo mais capacidade para olhar um pouco além, e eu começar a fazer os trabalhos de integração, de ligação dos pontos, para que eu tome cada vez mais consciência de mim, não só do meu corpo, mas da minha mente, das minhas emoções e da integração de tudo isso. E a partir daí, eu me conheça ao ponto de dizer assim, eu sei onde eu caio, eu sei onde eu falho. E aí, quando eu caio e falho, porque todos nós caímos e falhamos, eu já não fico talvez mais muitos anos lá, né? Me vem aqui uma... Eu reconheço onde eu estou tropeçando, né? Isso. Eu vejo o obstáculo agora, pelo menos. Me vem aqui E aí eu tenho algumas possibilidades, né? Porque, assim, às vezes a gente nem enxerga o obstáculo e tá há anos aí tropeçando na mesma coisa. Às vezes a gente enxerga e não quer ver, né? E aí a gente tem possibilidades. Eu posso ir lá e tirar o obstáculo, eu posso ir, né? Posso conversar com ele e dar um pulinho. Né? Aceitar aquele obstáculo. Então, assim, eu tenho algumas possibilidades. A partir do momento que eu aceite que existe esse obstáculo. Exato. Né? Me veio a autobiografia de 5 capítulos, você conhece? Não. Eu andava por uma rua e tinha um buraco. Caio no buraco. Quem colocou esse buraco aqui? De quem é a culpa? Fico uma eternidade para sair de lá. Capítulo 2. Eu andava por uma rua e tinha um buraco. Caio no buraco. Quem colocou esse buraco aqui? Estranho, parece que eu já tive aqui antes. Demora um tempão para sair, mas consigo sair. Capítulo 3. Eu andava por uma rua e caio no buraco. Quem colocou esse buraco aqui? Eu já tive aqui antes. Será que fui eu? Saio mais rápido. Capítulo 4. Eu andava por uma rua e tinha um buraco. Desvio do buraco. Capítulo 5. Ando por outra rua. Sensacional. É sobre isso. E aí é sobre se autoconhecer, né? E perceber sobre se autoconhecer. Os buracos. Aí eu posso fazer um novo caminho. Exato. Cada vez mais consciente. Não que eu não vá cair no buraco, mas eu vou cada vez entendendo mais a minha responsabilidade. E aí a gente vai para o terceiro ponto, né? Que é a autorresponsabilidade. E aí eu vou assumindo a responsabilidade pelos meus buracos, pelos meus conflitos, né? E me torno adulto, que é um conceito da constelação sistêmica, né?
E quando eu posso ser adulto, porque eu me conheço, eu já não sou mais a criança que depende da condução de papai e mamãe ou de um terceiro, que eu fico responsabilizando tudo que está fora pelo que acontece comigo. E eu responsabilizo alguém pela doença que eu estou experimentando, pelo sintoma que eu estou experimentando. Não. Quando a gente fala da autorresponsabilidade, a gente se tornou adulto para ser responsável por tudo o que nos acontece. Tudo. Seja isso algo que a gente goste ou que a gente não goste. E aí, Mi, tem uma coisa que a gente estava até conversando hoje, que é aquela... Não existe o outro. Exato. Né? E isso te dá uma responsabilidade. E em que sentido não existe o outro? A gente tem o costume de falar, porque a outra pessoa me fez mal, alguém me faz mal, mas não é culpa minha. E aí, assim, não é questão de culpa, é questão de responsabilidade. Então, assim, se alguém te fez mal, por que você estava nesse lugar e se permitiu que alguém te fizesse mal? O que esse mal fala sobre você? E aí, de um lugar de muita aceitação, né? De amor. Porque, assim, de alguma forma, a minha criança estava ali. E o que essa criança precisa? Por que ela se colocou ali? Né? Então, é muito nesse lugar a responsabilidade, porque senão a gente traz culpa, né? Traz culpa. Pega um chicotinho, então tudo é responsabilidade minha. E não é esse olhar, né? Isso. E é comum a gente culpar tanto a gente quanto o outro que de alguma forma está inserido naquele contexto, né? Então, eu costumo falar assim, que crianças, elas assumem muito uma postura da vítima, né? Crianças emocionais. Agora, adultos emocionais, eles se tornam autorresponsáveis. E aí, dentro do conceito da autorresponsabilidade, a gente vai viver o que você introduziu, que é esse mundo das possibilidades. O mundo das possibilidades, ele pede autorresponsabilidade. Porque não tem como você viver diversas possibilidades, um campo enorme de possibilidades se abrir na sua frente, se você é uma criança. A criança, ela tem as limitações porque ela depende de outras esferas para ela poder funcionar. Agora, o adulto, não, ele já consegue pagar suas contas, ele já consegue tomar suas decisões, escolher outras ruas, né? Mas a gente vê que é realmente um grande desafio tomar essa consciência, porque quando a pessoa precisa assumir essa responsabilidade, quando ela vai no médico, e eu como médica, durante muitos anos, eu absorvia a responsabilidade de cura das pessoas, porque elas projetavam aquilo para mim no medo, na inconsciência delas, e eu absorvia. Até que eu comecei a entender... E até tinha uma coisa dentro da medicina que era colocado isso, né? Eu vou no médico para o médico me curar. Aí o médico me dá uma tarja, né? Que é um rótulo que se chama diagnóstico. Né? Até no congresso da Sociedade Brasileira de Enneagrama eu falei sobre isso, né? A tarjeta diagnóstico. Mas existem diversas coisas por detrás desse nome. E eu, inclusive, sou uma médica que eu gosto de desfazer diagnósticos, porque é muito comum as pessoas quererem um diagnóstico, chegarem com o diagnóstico e elas se esconderem. Esse eu, essa identidade que eu ajudo elas a enxergarem, está escondida atrás daquele diagnóstico. Porque o que aparece é aqui, ó, o diagnóstico, não é elas. E muitas vezes o emocional vai usar aquilo até com um ganho secundário, né? Então, eu trabalho muito no sentido de desfazer essa dependência que ela tem do diagnóstico e trazer ela para a realidade de quem ela é por detrás daquilo que é muito, muito maior do que aquilo. E aí ela consegue assumir a autorresponsabilidade porque ela fala, opa, peraí, eu não sou essa doença. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma querida cliente que ela estava falando assim, porque minha mãe fala que eu sou muito ansiosa, porque a minha prima, sei lá quem era, fala que eu sou muito agitada. Aí eu falei, olha, observa essa frase. Eu sou muito ansiosa. Você está gerando para a pessoa de fora, né? Está gerando para você a nível de identidade, ansiedade. Você não é ansiosa. Você está experimentando um comportamento de ansiedade. Ok, a gente vai olhar para isso, a gente vai cuidar disso com a maior possibilidade possível, mas você não é ansiosa. Você é uma mulher capacitada. Você é uma mulher brilhante. Você é uma mulher valorosa. Isso é muito sério, né? Principalmente para quem tem filhos, assim. Claro, na maior inconsciência, e eu me pego, às vezes, você é isso. E aí a gente está printando na criança que ela é aquilo. Sim. Então, assim, tomar muito cuidado, né? E o que eu observo, Olísia, é que a pessoa, ela estava assim na cadeira, né? De repente você fala, você é uma mulher brilhante. Ela vai fazendo isso aqui, ó.
ela vai se posicionando, porque você está transmitindo para ela a força do que ela é de verdade. E eu falo que eu trabalho muito na frequência da verdade, na frequência da prosperidade, na frequência do amor. São frequências altíssimas da gratidão. Então, quando essa frequência chega para a pessoa e ela sente no corpo dela, eu trabalho muito conectada no corpo, sou uma apaixonada pela sabedoria, completamente apaixonada pela sabedoria do corpo. Então, eu estou conversando com ela e eu estou conversando com o corpo o tempo inteiro. Então, o corpo, ele vai... Nossa, eu sou brilhante. E abre já. Sabe? E isso devolve o poder para a pessoa, o poder de quem ela é. A autorresponsabilidade devolve para a gente o poder de quem a gente é. Sensacional, Mi. E isso é cura. Linda, isso é cura. Medicina da alma. Isso é medicina da É a alma. medicina da alma. Maravilhoso. Essa gratidão. Né? Coisa linda. E assim, juro, eu fico muito encantada de ver, assim, né? A gente tinha muito aquela coisa taxada do médico. E ver, assim, uma médica trazendo coisas tão sutis e ao mesmo tempo sagradas, profundas. E realmente buscando uma cura, sabe? De um lugar de muita amorosidade. Sim, né? sim. E de possibilidades práticas, porque eu tenho muito isso também na minha consciência. De como ajudar de uma forma simples e prática essa pessoa. Com as ações, por exemplo, como botar uma música no banho. Exato. Né? Passar um creme. Passar um né? creme e se Sentir tocar e sentir o corpo. E conversar com esse corpo. Uma das coisas que eu mais ensino às pessoas ensino elas a conversarem com o corpo, a ouvirem, porque aí, quando elas começam a ouvir o corpo, elas vão trazer essa informação na consulta, e se elas não tiverem conseguido entender o que o corpo está falando, a gente vai traduzir aquilo e vai trazendo essas ligações desses pontos, para que cada vez ela tenha mais comunicação, ela seja mais amiga desse corpo, e o corpo possa confiar também nela e ela confiar no corpo. E a amizade com o corpo vai estreitando. Aí a gente entra num estado de construir saúde integral e viver essa saúde de uma forma plena. Isso é o que eu acredito que é a medicina. Sustentável, né? E sustentável. É muito sustentável Isso. Muito obrigada, foi uma delícia. E aí fica você, né? Quando a doutora Miriam traz pra gente o primeiro ponto, e aí vou até inverter para ficar mais fácil até de você, assim. Primeiro ponto, autoconhecimento, né? A gente sempre brinca assim, não tem como fugir disso, né? E aí, assim, é você se perceber, parar um tempinho, né? Quem você é, de onde você veio, qual foi sua história, né? E perguntar isso se seus pais ainda estão aí, ou buscar em fotos, tios, buscar um pouquinho da sua história. A partir desse autoconhecimento, você vai ter percepção de si, que é que a doutora traz, de quem sou eu, né? Eu sou um indivíduo único, do que eu preciso, né? E aí sim a gente pode vir com o terceiro ponto, que é a responsabilidade, mas de um lugar de cuidado, né? A responsabilidade no sentido assim, o que é melhor para mim e o que eu escolho. Eu acho que é muito desse lugar. Muito é isso aí, é o poder de você ser a pessoa que escolhe aquilo que você vai fazer, que você vai pensar, que você vai sentir, com quem você vai se relacionar. Né? Porque muitas vezes os relacionamentos que a gente está escolhendo nos levam a lugares que a gente não quer viver. Sim. E aí? Você quer continuar dessa forma? E quem escolheu? Ou você quer mudar? Né? Então, você vai resgatando esse poder de escolha, que é o que faz você ser você. Né? Ô, Mi, me fala uma coisa para quem está nos assistindo, se quiserem se aprofundar, um livro que fez diferença na sua vida que você gostaria de indicar, qual seria? Posso indicar 2? Ah, pode, mas deve ter que ser 3, porque senão 3 pontos vai ficar meio... Pode. Olha, um livro que foi o primeiro grande livro, né, que transformou mesmo toda a minha visão, é o livro do Dr. Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, né? Ele fala sobre 4 práticas rápidas aqui que eu vou trazer. Super simples. Meditação, silêncio, contato com a natureza e não julgamento. Isso mudou a minha visão de vida. E a partir do momento que eu comecei a praticar essas 4 práticas diárias, realmente começou o meu grande processo, né? E um outro livro que eu queria trazer é O Pequeno Príncipe, um clássico, né? O essencial é invisível aos olhos. Sim. E O Pequeno Príncipe, ele nos leva muito de forma mais lúdica e ao mesmo tempo profunda. E cada vez que você lê, você vai ler de uma forma completamente diferente, né? Com mais consciência de si. Então, quando eu estava tomando banho, ele me veio, né? Então, eu quis trazer. Porque ele vai levar a gente para esse lugar de entender a medicina da alma, né? O Pequeno Príncipe, ele
ele é artista para fazer isso, né? Então, a cada passo que a gente dá, a gente vai se descobrindo mais nesse lugar de quem a gente é. E isso é o que faz a vida valer a pena e fazer sentido. Olha, eu posso te dizer que a minha valeu muito a pena de ter ouvido esses 3 pontos de tanta sabedoria, de tanta amorosidade. Sim. Obrigada. Grata. E aí, ficamos assim. E a última frase, eu gostaria de encerrar com a última frase, que me traz do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. E aí, né, para um pouquinho assim, o que é essencial na sua vida? E cultive, porque é isso que é importante, isso que é essencial. E assim a gente fica com mais um 3 pontos, e até breve, um grande beijo e obrigada, viu?